Quem é Donald Trump, afinal? Na revista Unesp Ciência desse mês, diferentes artigos discutem os elos do presidente dos Estados Unidos com o povo americano e com outras nações. Nesta primeira entrevista, confira o que a pesquisadora tem a dizer sobre o artigo O que a coletiva de imprensa de Trump e Netanyahu realmente significou. O que eu tentei abordar nesse artigo, da revista Unesp Ciência, foi a relação entre Israel e Estados Unidos após a posse de Donald Trump e a primeira visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aos Estados Unidos. A vitória de Trump foi vista por Israel e principalmente pelos aliados do governo como algo positivo. O atual partido que está no poder em Israel, o partido do Likud, é um partido considerado de centro-direita e vem ampliando os assentamentos na Palestina. E essa política foi muito retalhada pessoalmente pelo antigo presidente americano Barack Obama. Com a virada do governo, com a mudança do governo e a vitória de Donald Trump, isso foi visto positivamente pelos aliados do governo, pensando que Trump iria apoiar Israel nessa empreitada de aumento dos assentamentos nos territórios palestinos. Mas esse apoio não veio diretamente como esperavam. Isso porque, apesar da diferença de discurso e Donald Trump ter um discurso muito mais brando do que Barack Obama, esse apoio não veio. Nessa visita que eu cito no artigo, Donald Trump deixa claro que Israel tem que se comprometer com um acordo de paz e que Israel deve sentar com os palestinos, principalmente com seu líder Mahmoud Abbas, e de fato negociar um tratado de paz entre os dois povos. O que a mídia acabou interpretando de forma errônea, na minha opinião, foi que Donald Trump disse que os Estados Unidos estariam dispostos a aceitar qualquer acordo de paz que os dois lados concordassem, e não citou um acordo de dois estados. Isso foi interpretado como um apoio dos Estados Unidos a uma resolução de um estado único, um estado binacional, por exemplo. Mas isso não é verdade. O que ele disse é que os Estados Unidos iriam apoiar qualquer resolução que os dois lados apoiassem. E, no caso, é muito difícil que os palestinos apoiem uma resolução que não seja a de dois estados, um estado palestino e um estado israelense. 167. E, recentemente, em uma conversa que foi realizada no background, foi divulgada para a mídia, é que Donald Trump disse que entre os dois líderes, o líder israelense Benjamin Netanyahu e o líder palestino Mahmoud Abbas, Netanyahu é o mais difícil de se negociar. É o que terá mais dificuldade de ceder em uma negociação de paz. E que Mahmoud Abbas, que já tem mais de 80 anos, estaria então chegando ao fim de seu mandato político, veria em um tratado de paz um legado para o seu governo e para sua trajetória política. Então ele estaria muito interessado em, enfim, negociar a paz com Israel. Mas acredito que toda tentativa para a negociação é bem-vinda e que nós só temos que esperar se Donald Trump conseguirá fazer com que os dois lados se sentem à mesa e, enfim, assinem um acordo de paz, criando dois estados, um estado israelense e um estado palestino. E ainda dentro dessa discussão, veja a relação de Maurício Macri, Donald Trump e as restrições à migração. Esse artigo que eu escrevi para a Unesp Ciência é um artigo que fala um pouco sobre a questão das migrações e como elas foram abordadas pelo governo do Donald Trump, principalmente, e também um pouco sobre como o governo do Maurício Macri, na Argentina, também abordava essa questão, tentando traçar um paralelo entre os dois casos, né? Então, no caso dos Estados Unidos, desde a campanha eleitoral, o Donald Trump tem uma retórica muito forte com a questão das migrações, né? E aí se fala tanto com relação à questão dos países árabes, quanto com relação também à questão do México. E há uma política, uma postura muito mais dura com relação a esses migrantes, né? Então, na campanha eleitoral, a questão da construção de um muro na fronteira com o México foi algo que esteve muito presente, que rendeu muito debate. Tudo isso mostra a tentativa de adotar uma postura muito mais rígida com relação a isso.
E também, no que se refere aos países muçulmanos, sempre houve uma tentativa de relacionar a migração desses países, de imigrantes muçulmanos, com a questão do terrorismo. E no artigo eu traço um paralelo entre isso e entre algo que aconteceu na Argentina também no início desse ano, em janeiro de 2017, quando Maurício Macri, o presidente da Argentina, assinou também um decreto dificultando a entrada de imigrantes de certos países vizinhos, especificamente de Bolívia, Paraguai e também do Peru. E no caso da Argentina, esse controle mais rígido das migrações provenientes desses países estava relacionado também, e era relacionado discursivamente com a questão do narcotráfico. Só que quando a gente olha os dados empíricos, o que se vê é que a barrada da entrada dessas pessoas não necessariamente vai ter um impacto muito forte nessas outras questões. No caso dos Estados Unidos, o que se tem é que a maior parte dos atos terroristas que foram cometidos no país, eles não têm relação necessariamente com pessoas provenientes dos países de onde se proibia a entrada, né? Então, se tem muitos casos de terrorismo doméstico, inclusive, ou de pessoas que são migrantes já de segunda geração, ou seja, não são realmente migrantes, mas são descendentes de imigrantes dos Estados Unidos. E no caso da Argentina, a mesma coisa. A entrada dessas pessoas provenientes desses países também da América do Sul não necessariamente está relacionada com o aumento do narcotráfico, porque não se tem uma incidência muito maior de crime e de acusação judicial de pessoas provenientes desses países com relação aos próprios argentinos, né? E o que esses dois casos mostram um pouco é que isso está muito relacionado com a questão da segurança. Então, tenta-se usar a questão da segurança nacional e relacionar as migrações com o crime ou com a questão do terrorismo para legitimar essa postura muito mais rígida com relação à própria migração. Então, o que se vê é uma relação discursiva muito grande entre segurança e migrações que faz com que, de certa forma, haja uma securitização das migrações, ou seja, a questão da migração é tratada como um problema de segurança e os meios que são usados para lidar com essa questão são meios principalmente policiais e meios militares, e não, em si, uma forma de tentar acolher essas pessoas ou tentar lidar com os problemas estruturais que levam à migração em si. Para se aprofundar mais neste assunto e também em outros artigos sobre o presidente Trump, acesse a revista www.nespciencia.com.br e leia todos os artigos na íntegra.